Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aqui à Jovem Pan pela iniciativa e pelo convite para esse excelente evento Mitos e Fatos, que já tem marcado aí posição bastante significativa, principalmente nesse ano aqui, particularmente em ebulição que nós temos, com um processo eleitoral bastante interessante. Bom, gostaria de fazer algumas colocações, basicamente para a gente tentar avançar numa discussão que não é simples, né? Primeiramente, o acerto para que nós tenhamos novamente o país em condições de retomar o desenvolvimento, não só o crescimento, mas o desenvolvimento, é absolutamente fundamental que nós consigamos definir qual a estratégia de desenvolvimento que o país tem a adotar. Nos últimos 30 anos, pelo menos, o que nós verificamos é que há uma ausência total de diretrizes com projetos estruturantes que nos leve efetivamente a alcançarmos um novo estágio de desenvolvimento, além de termos alcançado a chamada armadilha da renda média. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, se vocês olharem bem os projetos de infraestrutura que nós temos aos trancos e barrancos procurado desenvolver nos últimos 10 anos, eles são simplesmente remendos da estratégia de desenvolvimento estabelecida durante a década de 70. O que significa isso? É que o desenvolvimento, a infraestrutura, ela tem que crescer à frente da demanda e não ser gargalos para que nós tenhamos condições de superar entraves a esse desenvolvimento. E o que nós temos feito são remendos nos projetos que já foram desenvolvidos há décadas atrás. Cerca de 30% é que, efetivamente, são coisas relativamente novas. Então, isso precisa mudar. Para que isso mude, temos que ter clareza de propósito em relação à estratégia de desenvolvimento. E, segundo, definir quais os projetos que são fundamentais para essa estratégia de desenvolvimento. Quando eu digo estratégia de desenvolvimento, até permito me alongar um pouco, porque hoje o país discute determinadas coisas com certo maniqueísmo no que diz respeito a determinados pontos que são absolutamente fundamentais. Por exemplo, existe alguns economistas respeitáveis que dizem que não há comprovação empírica da relação de crescimento da indústria para levar ao desenvolvimento, que tem desenvolvimento sem crescimento da indústria. Então, antes de mais nada, é preciso deixar claro se a indústria é um ponto importante para essa estratégia de desenvolvimento. Porque, se for, e como eu acho que é importante se estabelecer as condições de competitividade dessa indústria. Não estamos falando de subsídio, nós estamos falando de condições estruturais para essa competitividade, ou seja, como se inserir no mercado internacional, que estrutura tributária nós queremos, que é uma outra coisa que foi desenvolvida, essa estrutura tributária, não é para o modelo que temos hoje, ela foi desenvolvida em meados da década de 60, né, depois do PAEG, e depois no início da década de 70, com o primeiro PND. Então, essa questão é absolutamente fundamental. Nós não temos o nosso rumo de crescimento definido. E, a partir do momento que isso não ocorre, todos os demais pontos são consequência disso. Não define o papel do Estado, não define o que é prioritário, não define efetivamente a participação do público e do privado nos investimentos, e nós continuamos a cada vez mais tratarmos de questões absolutamente pontuais, que também têm questões absolutamente relevantes do ponto de vista microeconômico, tá certo? Mas, além dos ajustes estruturais importantes do ponto de vista macroeconômico, como câmbio, juros, os preços administrados e a questão fiscal, é importante definir o norte desse crescimento para que a gente possa, efetivamente, reorientar nosso processo de desenvolvimento.